Olá, meus irmãos, Norberto Peixoto, mais uma vez falando do grupo de Umbanda Triângulo da Fraternidade, para os nossos encontros semanais, sempre às segundas-feiras, 9 horas da manhã. Meu mais profundo e sincero axé, Saravá, Namastê, sempre procurando trazer um tema espiritualistas, uma pauta que traga pontos de inflexão para nós expandirmos a consciência e a nossa percepção espiritual, independente de tradição, de denominação religiosa, espiritualidade universalista. Falamos bastante de Umbanda, mas não nos limitamos tão somente à tradição do terreiro, né? E procuramos ampliar os horizontes dentro de uma proposta de Ramatiz, que é de universalismo, de convergência e de síntese de todos os saberes. Os orixás espiritualizam o ego, ou o orixá espiritualiza o ego. Podemos seguir um caminho de espiritualidade. Quando eu falo espiritualidade, abarca a religião, porque aí seria o religare, no sentido de reunião, de comunhão divina. Não nos limitaríamos tão somente ao aspecto religioso, dogmático, cerimonialista, institucional das organizações com corpo eclesiástico. Quando se fala em religião, espiritualidade e religião, no meu modo de ver, religião no sentido de religar e de yoga, de comunhão com Deus, então está tudo abarcado numa convergência, numa síntese. Os orixás espiritualizam o ego. Nós temos um eu real, podemos chamar de mente profunda, consciência. Ori. Ori é nosso orixá pessoal. Dentro de uma cosmovisão da orixalidade, vamos dizer, dessa cosmovisão mais ligada para o aspecto do orixá. Ori é o nosso orixá pessoal, é a nossa divindade interna, o nosso eu sou, nosso Cristo interno, self, mônada, espírito. Ori sustenta a formação e a expansão da consciência imortal e eterno. Os veículos, os corpos que expressam a consciência são transitórios, mutáveis, mas a consciência que está ligada com o eu mais profundo, com o Ori, é imortal, é perene, é permanente, não é transitória, impermanente. Encontramos uma correlação de Ori como nosso orixá pessoal e orixá Purusha, no sânscrito. A filosofia Sankhya ligada a yoga, ela fala em Purusha, Purusha ou Purusha, que é nossa divindade interna. Fala em Maha Purusha, o grande Purusha, Purushas menores. Então teríamos uma expansão, assim como uma labareda numa fogueira, ela solta várias chispas. Essa labareda seria um Maha Purusha, um grande orixá, e as chispas seriam pequenos orixás menores, até chegar ao Ori. Então, o nosso Ori é como se fosse uma pequena chispa, pleno de consciência, pleno de perfeições e atributos dos orixás que estão aflorando, estão acordando, vamos dizer assim, por isso que às vezes se usa assim, tem que acordar Ori, tem que despertar Ori. Estão acordando essas perfeições, esses atributos e bem-aventuranças
para que tenha impacto na personalidade, no ego, na personalidade. Essa vibração original de Ori, ela é imaculada, né? Ela é perene, imortal e divina. Imaculada no sentido que ela é intocada de imperfeições. Então, para Ori, para o nosso self, mono, da consciência profunda, eu imortal, não existe pecado. Pecado no sentido de afastamento das leis de Deus, não naquele aspecto culposo, punitivo, judaico-cristão. Então, esse núcleo duro, vamos dizer assim, essa chispa, ela é potencialmente divina, assim como uma gota do oceano representa todo o potencial do oceano, embora esteja momentaneamente separada do oceano. Então, o Ori, a nossa essência mais profunda, nunca adoece ou envelhece. É a chama que não se suja com a fuligem. É a chama que não se mistura com a fuligem. A chama que não é a cinza. A cinza é o transitório, o impermanente, aquilo que é fugaz. E a luminosidade, a luz da chama é o potencial divino que cada um de nós tem. Já diz o hino da Umbanda, refletiu a luz divina, com todo o seu esplendor, vem do reino de Oxalá, onde há paz e amor. Então esse processo de reflexão da luz divina, nós temos que ser como um espelho, então a nossa personalidade e ego tem que estar limpa de imperfeições para que nós consigamos refletir essa luz de Ori ou do nosso orixá pessoal. Eu falo espiritualizar o ego. Já escutei se falar assim que tem que anular o ego, matar o ego, mas não temos como matar o ego. Temos que espiritualizá-lo. Nós precisamos do ego no mundo físico, astral, quem sabe no plano causal, em diante, ideativo, fora do mundo astral. Talvez a gente tenha uma outra definição de ego, mas nós precisamos porque nos dá a referência da individualidade mortal, senão nós perdemos. A gente não pode ser dominado pelo ego. O ego está sempre associado com a personalidade. Ele quer o comando, ele quer o controle, ele quer o poder, reconhecimento, fama. Ele é impermanente, ele é efêmero, porque ele se forma a cada renascimento sucessivo. Nós renascemos para polir, reinterpretar, reorganizar o nosso ego-personalidade, até que a gente consiga alinhá-lo, espiritualizá-lo, e não precisaremos mais reencarnar nesses corpos densos e transitórios, corpos físicos. Ori, então, é o nosso orixá pessoal. Nosso orixá pessoal influencia a formação da personalidade, ego, tem um propósito de vida espiritual. Então, Ori, alma, vamos botar assim, eu profundo. Algumas denominações chamam de alma, não alma penada, espírito. Eu estou falando da alma na sua essência mais profunda. Essa essência que é pura consciência, embora não se expresse através de pensamento, o pensamento quem cria é a mente, que é um veículo da personalidade transitória para captar e sintonizar as mensagens que vêm de Ori, do nosso eu profundo. Pensamentos e emoções são uma forma de comunicação de Ori. Então ele vai espiritualizando nossos pensamentos, emoções e escolhas conforme o seu potencial vai sendo acordado, conforme a Ori vai acordando. Desse sono, dessa letargia, nós vamos despertando Ori, esse potencial divino ele vai fluindo, nós vamos melhorando o nosso caráter, vamos interiorizando isso. Esse é um processo demorado, né? Não é de uma hora para outra. Existe um conflito entre o eu, ego, personalidade transitória, e o eu
espiritual, perene, profundo, né? Alimentado por Ori, pela mônada, pelo self. Então se tem uma batalha dentro de nós. Esse eu que é impermanente, personalístico, transitório, ele se veste de uma armadura, né, cheio de escaramuças, de carapaças, de autossabotagens, tentativas de controle, de mando, quer se perpetuar, ele se identifica com o corpo físico, então ele teme muito a morte. A personalidade egóica acha que a morte física seria o fim da sua existência, então se apega muito ao corpo e às questões materiais. Assim como num dia nublado nós não enxergamos o sol, esta névoa do ego, personalidade, impede a percepção divina da alma, o de Ori, o nosso orixá pessoal. Nós temos gatilhos, bloqueios, né? Nós temos impulsos psicológicos, padrões de comportamento, memórias, fantasias registradas na nossas sinapses cerebrais, olha só, que são alimentadas e alimentos se potencializam por apegos, né? Aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente quer, o ego quer fama, quer reconhecimento, ele quer sucesso, ele quer mimo, ele quer ser adulado. Pelas aversões, desgostos, aquilo que te contraria, aquilo que te desafia, aquilo que você desgosta ou você tem aversão. São defesas da personalidade transitória que impedem o acesso ao conteúdo pleno de Ori. Por isso que Ori está adormecido. Em verdade, Ori não dorme. Nós estamos adormecidos na percepção do potencial divino de Ori. Podemos fazer uma correlação com o inconsciente profundo, que ainda nós não temos acesso. Aí dentro da seara da psicologia junguiana, com o inconsciente profundo, com os arquétipos, aí teríamos os arquétipos dos orixás. É um outro recorte para entender essa relação de espiritualidade com a nossa orixalidade. Para quebrar a barreira do ego, a cada nascimento nós temos a influência persistente e contínua dos donos da cabeça, que são os orixás, donos da cabeça, orixás, que também são purushas, assim como Ori, o nosso orixá pessoal. Só que o Ori está sempre com a gente, pela eternidade. Ori e o nosso orixá ancestral, quando o momento da criação divina, que nós fomos individualizados como chispas que se solta da uma labareda maior, né? Um processo mais esotérico, mais metafísico, mais profundo. Mas Ori, ele é fortalecido pela influência persistente dos donos da cabeça, ou orixás. Então, orixá de frente, de junto, esquerda, direita, que formam o Eledá, dentro da cosmovisão da religião tradicional iorubá, vamos dizer assim. Então, a cada renascimento, nós temos determinados donos da cabeça, que são essa essência primordial dos Mahapurushas, orixás maiores, elas vêm imaginem como se fosse um chiclete colado no Ori, né? Imagine uma esfera que você tem um chiclete na frente, na esquerda, outra direita, outra atrás. Na frente, atrás, esquerda e direita. Então, essa pequena massa primordial do Mahapurushá, do orixá maior, ele se cola no Ori, vamos usar essa linguagem para a gente entender, e eles influenciam a personalidade para que ela vá se polindo, ela vá se transformando e se verticalizando com o potencial de Ori. Aí nós temos o nosso propósito de vida, o plano de vida, que forma daí o Eledá, porque o Eledá também preponderantemente se relaciona com o propósito de vida de cada um de nós. Definiríamos isso como orixalidade,
uma espiritualidade com o orixá. Então, os orixás, eles vão permeando, eles estão no entorno do ori para trazer a influência das suas perfeições, atributos e bem-aventuranças. O orixá não é individualidade espiritual no sentido de consciência individualizada, mas são expansões da consciência suprema, divina, de Olodumare, de Olorum, Zambi, Jeová, grande arquiteto do universo, Krishna, Shiva, Tupã, diversas denominações para essa consciência suprema. Então há um processo de yoga, de religare, de reunião, de reunificação, de comunhão com o ori, com a nossa alma, com o nosso ser divino e os orixás no entorno, como se fossem satélites, pequenas luas influenciando no seu magnetismo a rotação desse acesso de consciência que vem numa espiral e sobe através da coluna vertebral, através dos chakras, que são estados de consciência, sobem, se elevando. E há uma resistência do ego, personalidade. O transe com o orixá, ele faz unidade com o orixá, fortalece o ori, eu, alma, mas o transe ele é momentâneo. É um momento de unificação momentânea e nem todos entram em transe. Nem todos têm essa disposição espiritual, anímica, inclusive, de entrar em transe no estado profundo, alterado de consciência e ser, digamos assim, influenciado pelo potencial do orixá que está no entorno do ori, que está no nosso inconsciente profundo, e neste momento anula o ego, quando o orixá se expressa. A cada transe é como se colocasse um tijolo, como se um tijolo fosse cimentado na construção do eu imortal. Mas o caminho de orixalidade, de autoconhecimento com o orixá, ele não se dá tão somente através de transes. Os transes, inclusive, estão diminuindo, estão passando, estão ficando mais intuitivos, uma consciência ampliada, mais intuitiva. Nos dizem zeladores, sacerdotes ligado à tradição mais africana, que isso está acontecendo em seus ilês, terreiros, ao longo do tempo. Então temos que também aprender a lidar com a questão do transe mais intuitivo, mais suave, o transe lúcido, que antigamente, 60, 70 anos atrás, era raro de acontecer. Mas o transe do orixá anula momentaneamente o ego. Mas o grande lance é se depois do transe nós absorvemos os atributos do orixá. Este é o lance. Por mais bonito que seja o ritual, por mais bem elaborado, por mais fundamento e tradição, se você não absorve em você o atributo e perfeição do orixá, ele é tão somente um fenômeno. Mas para nós que não entramos em transe ordinariamente, assim, não temos essa facilidade, cidadão comum, pessoa comum, ser humano, então ele não tem possibilidade de absorção desses atributos dos orixás? Não tem, tem sim e vai gradativamente espiritualizando o ego, não destruir o ego, nem matar o ego. Espiritualizar o ego. E como isto é feito? Como se absorve os atributos e perfeições do orixá? Como se faz? Através da meditação, do yoga com orixá. Yoga não é postura de academia,
performance física, postural, para dar bem-estar. Não, yoga no sentido de comunhão, de religare, de religião interna, reunificação. Então, através da meditação, da reflexão mais profunda, podemos meditar nos atributos dos orixás, junto aos espaços da natureza. Podemos meditar com o símbolo do orixá no nosso altar, podemos meditar com o orixá personalizado, podemos ler afirmações positivas e trazemos para a nossa prática, processo reflexivo, de autoobservação, de autoanálise, olharmos dentro de nós o que nós temos que melhorar, o que nós temos que transformar em hábitos, condicionamentos mentais, medos, receios, apegos, aversões, gostos e desgostos, para desobstruirmos o canal interno e deixarmos e nos permitirmos sermos preenchidos pela bem-aventurança e perfeição dos orixás. Como a gente faz isso? Através da meditação. Como eu falei, eu pratico yoga e meditação já há algum tempo. Eu comecei com meditação há quase 30 anos atrás, no momento que eu estava com muita ansiedade, por indicação dentro de um centro espírita, ao qual eu era trabalhador, mas eu sempre tive uma relação muito próxima, de muita afinidade com as tradições da yoga indiana, a yoga tradicional indiana. O primeiro autor que me chegou, que me despertou esta afinidade foi Paramahansa Yogananda, uma indicação de leitura dentro do Centro Espírita, 28 anos atrás aproximadamente, o livro Autobiografia de um Yogi. E desde então sempre estive ali par e passo com a mediunidade, com a yoga, e no momento eu caminhei e dei prioridade para a educação da mediunidade, e de alguns anos atrás eu retomei com o processo da yoga e da meditação, de 7, 8 anos para cá, que se harmonizam com o trabalho mediúnico. O trabalho mediúnico tem sua hora, o seu momento. A prática de yoga, de meditação, tem o seu momento peculiar e próprio. Então, eu estou vinculado a uma tradição de yoga, que existem iniciações, né? A gente vai, ao longo do tempo, você vai fazendo iniciações, só para o pessoal me entenderem. E agora, durante a pandemia, eu intensifiquei a minha prática de yoga e de meditação. E foi uma grata surpresa observar que os orixás estão conosco com muita intensidade. O orixá, ele pode ser simbolizado numa pedra, num metal, num mineral, num vegetal, num elemento da natureza, num ancestral ilustre, humanizado, numa imagem. Mas o orixá é uma expansão da consciência suprema, é uma expansão da consciência de Deus. Então, o orixá, em essência, ele é luz e consciência divina. E quando você capta esse potencial divino do orixá num processo mais profundo de meditação, e isso às vezes acontece de forma natural, você está absorvendo esses atributos na tua personalidade, na tua mente, no teu estado de vigília. E isto vai tendo impacto na tua consciência, no teu modo de ser. Então, eu digo que a absorção dos atributos do orixá, conforme o nível de absorção vai aumentando desses atributos, vai melhorando e desobstruindo a conexão com o Ori, com o nosso orixá pessoal. Lembra que eu falei no início que o Ori está com aqueles satélites em volta, pequenos chicletes, orixá de frente, orixá de junto, esquerda e direita, que vem essa essência primordial colada no Ori como se fossem pequenos satélites, para influenciar na personalidade, dentro do teu propósito de vida, dentro do teu planejamento de vida para esse renascimento.
e a personalidade ego vai se espiritualizando e se alinha com o potencial de Ori, Ori está sempre contigo. Quando a gente desencarna, quando esse corpo, quando saímos, quando a consciência sai desse corpo, ela está sempre com Ori. Esses pequenos satélites, essas pequenas essências do orixá primordial voltam para o orixá primordial no cosmos, no manifesto, no plano causal superior, ideativo causal superior. Mas Ori está sempre conosco, porque Ori é aquela fagulha divina que estrutura todos os corpos espirituais e a consciência. O assunto ele é fascinante, não ao ponto de nos deslumbrarmos, mas ele é fascinante porque dá muitas possibilidades de autoconhecimento, autoestudo, autoanálise, melhoramento íntimo, reunião, religare, yoga. Não desmerece o aspecto externo, ritual, dentro do fundamento da religião instituída com esta tradição, que tem nesses cerimoniais externos uma forma de estabelecer, reavivar mitos através de um rito e se apoiar em símbolos e elementos para que esse gatilho, esse canal, essa sublimação interna e que aflore o orixá, divinizando Ori, se dê através de ritos externos como apoio, como instrumentos, né, simbólicos. Aí a orientação de um facilitador, de um mestre espiritual, de um sacerdote, mas são setas no caminho, uma caminhada interna é de cada um de nós. E é possível essa orixalidade sem sermos um elegum, um médium de transe, porque o orixá, ele é causa primeva de toda a vida e o transe, ele é um fenômeno, um efeito desta causa. Sem o efeito, a causa continua existindo, porque ela está dentro de cada um de nós. E todos nós temos orixá em nós, temos Ori em nós. Então, que o orixá que habita em mim, o orixá que anima esse corpo físico, etérico, astral, o orixá que sublima e diviniza meu Ori e permite a expressão da minha consciência nesse momento, saúda o orixá que está em você, o Ori que está em você, o ser sagrado que está em você. Espero ter contribuído para as nossas reflexões. Os orixás espiritualizam o ego. Axé, Saravá, Namastê. Até a próxima oportunidade, meus irmãos.